Vamos fazer uma leitura bíblica no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 49, versículo 22 em diante. Gênesis, capítulo 49, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. E ainda o versículo 33. Acabando o versículo 22. E expirou e foi congregado ao seu povo. Quero repetir. José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Nesta oportunidade, vamos aqui estar falando sobre o jovem frutífero, o jovem enraizado. Jovens cristãos enraizados, jovens cristãos frutíferos. Meus irmãos, este capítulo 49 deste livro de Gênesis, ele relata as últimas palavras de Jacó a seus filhos. Jacó já estava para morrer e ele então convoca os seus filhos e ali então ele traz as últimas palavras. Temos aqui um servo de Deus no leito da cama, algumas horas, alguns minutos antes de partir para a eternidade. Nós vemos aqui Jacó abençoando seus filhos e transmitindo para eles uma mensagem profética. Observamos aqui no texto que Jacó começa abençoando pelos mais velhos e, segundo a ordem de idade, ele então termina com o mais novo. Nós também observamos aqui, neste capítulo 49,
que quando ele se refere a José, é o discurso mais longo, o discurso mais eloquente foi aqui então dito para José. E depois de Jacó especificar as bênçãos conforme as características de cada filho, lemos aqui no versículo 33 que Jacó se encolheu e ele então veio a falecer, acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, ou seja, morreu, e foi congregado ao seu povo. Foi então para o paraíso, viver lá no paraíso juntamente com os seus entes que também serviram a Deus e já tinham falecido. Meus irmãos, que atitude bonita de Jacó, que atitude nobilíssima. Vemos aqui que morte magnífica de um homem que serviu a Deus. Que funeral pacífico foi esse? Que tranquilidade que este homem passou para a eternidade, abençoando os seus filhos, acaba de abençoar, ora por eles, encolheu os pés e assim partiu para o Senhor. Podemos dizer que apenas quem vive servindo a Deus, apenas quem vive com qualidade de vida espiritual, morre em paz, morre com dignidade. A única forma de descansar em paz é abençoando os filhos, deixando a família em paz antes de morrer. Nós também aqui observamos esse cuidado de Jacó com a sua família antes dele partir para a eternidade. Ele preparou tudo, aconselhou os seus filhos. Pais egoístas, pais que não pensam em seu fim, nem se preocupam com seus filhos, não se preocupam com seus netos, pais que não se preocupam em repartir a herança e nem preparam os seus filhos para a sua morte, deixando muitas vezes a família em ruína. Mas devemos nos preocupar com os nossos parentes, com os nossos filhos, quando estamos chegando próximo de partir para a eternidade. Quantos problemas surgem, quantos problemas surgirão, começando com brigas por herança entre irmãos. E é por isso que Jacó, antes de partir para a eternidade, reúne os seus filhos, aconselha os seus filhos, orienta sobre a herança para que não houvesse nenhuma briga quando ele partisse para a eternidade. Um homem sábio. Mas o que me chama a atenção aqui, neste texto, meus irmãos, é como Jacó se referiu a seu filho José. Ele cita aqui os seus filhos, cita as qualidades, as bênçãos, mas o que me chama a atenção
é o que ele diz para José. Ele diz de maneira enfática: José é um ramo frutífero. José, o meu filho José, ele é diferenciado. Ele que foi perseguido, que foi injustiçado, este meu filho José é um ramo frutífero. É uma fonte, referindo-se a José, seus ramos. E nós sabemos que José, ele começou a sua caminhada jovem. Ele era um jovem. E ele, então, aqui é mencionado pelo seu pai como um jovem frutífero, como um filho frutífero. Ora, quando nós falamos de frutífero, estamos falando de algo que tem raiz. Podemos então dizer que José, ele era frutífero, ele era um jovem frutífero, produtivo, produziu bons frutos, porque ele era um jovem enraizado. Um ramo só será frutífero, seus galhos só se estenderão, só produzirão frutos, se estiver bem enraizado. E por isso que nesta manhã eu trago esta mensagem para os jovens evangélicos, para os jovens da Igreja Evangélica da Paz. Vivemos numa época em que a juventude está transviada, valores de família sendo esquecidos, e os nossos jovens são orientados da igreja, dentro da palavra, mas muitos jovens, mesmo dentro da igreja, olham para o mundo, para as luzes do mundo, para as miragens do mundo, e muitas vezes se desviam e se perdem. Às vezes também os jovens querem trazer para dentro da igreja aquilo que tem no mundo. Mas ao contrário, a igreja que é o referencial, a igreja que é a luz do mundo, a igreja que é o sal da terra. Nada que este mundo oferece serve para a igreja. As luzes do mundo não servem para a igreja. Mas dentro da casa do Senhor, pregamos a palavra de Deus pura e genuína, aonde jovens, adultos, pessoas de idade entram na casa de Deus e ali são confrontadas com a palavra de Deus ungida pelo Espírito Santo e se convertem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo é quem convence. Só tem um jeito de uma pessoa se converter, é ouvindo a palavra, a genuína palavra de Deus, e o Espírito Santo atuando. Nós não podemos fazer nada para atrair pessoas para Cristo. Podemos atrair até para convivência, para relacionamentos. Isto pode ser até bom, mas não é fundamental para o Evangelho, para a salvação. Isso não traz salvação. E então precisamos, dentro das nossas igrejas, de jovens como José, frutíferos. Mas para ser frutífero, tem que ser enraizado. Se a pessoa não foi enraizada,
não tem uma boa formação, não tem um bom conteúdo cristão, não tem um bom conteúdo teológico, não vai produzir frutos, não vai ser frutífero. E nós muitas vezes observamos, não em todos os jovens, mas muitos jovens não têm interesse em estudar a Bíblia, em se dedicar a um estudo teológico, a procurar numa livraria evangélica, comprar um bom livro, ir numa biblioteca evangélica, estudar um pouco. Muitos são superficiais e, por serem superficiais, não produzem bons frutos. Mas quando Jacó se refere a seu filho José, que Deus o abençoou, era porque ele era frutífero, porque ele era um jovem enraizado. E eu pergunto, você, jovem que me ouve nesta manhã, evangélico, das mais variadas denominações evangélicas, você é um jovem cristão, um verdadeiro cristão? Você é um jovem frutífero na obra do Senhor? Você é um jovem enraizado? Então, a partir da vida do jovem José, nós podemos aprender alguns princípios. Através da vida desse jovem José, nós podemos aprender verdades, lições importantes sobre um jovem ou uma pessoa enraizada. E nesta manhã a convocação é esta: todos nós, não somente os jovens, precisamos ser enraizados para que possamos produzir bons frutos na obra do Senhor. Então vamos aqui analisar as características de um jovem frutífero, de um jovem enraizado, e vamos aqui analisar então a vida de José. Primeira coisa que apontamos aqui é que o jovem cristão enraizado, o jovem cristão frutífero, ele tem sonhos, mas os sonhos desse jovem são procedentes de Deus. Deus deu 2 sonhos a José que apontavam para os planos de Deus para o seu futuro. Então, quando um jovem é enraizado, quando um jovem é frutífero, dedicado à obra do Senhor, ele é diferenciado, porque ele tem sonhos, como qualquer outro jovem tem. Os jovens têm sonhos, projetos de vida na área profissional, na área da educação, de se formar uma família. Tem projetos, tem sonhos. Isso é muito bom. A fase que a pessoa mais tem sonhos é nesta fase de jovens. Mas será que os nossos sonhos, os nossos projetos são procedentes de Deus? Aqui está a diferença de um jovem cristão, de um verdadeiro jovem cristão, conservador das doutrinas, dos princípios bíblicos, educado, equilibrado, comedido, respeitoso. Esse jovem tem sonhos procedentes de Deus.
E podemos dizer que estes sonhos que José teve eram planos de Deus, eram projetos de Deus para ele. Então, jovem, Deus revela seus planos, Deus revela o que Ele quer de você, sobre o seu futuro, se você realmente for um jovem enraizado. E eu pergunto para você, jovem, que sonhos Deus tem te dado? Ou você está passando a sua juventude apenas se divertindo, não se preocupa em adquirir uma boa profissão, não estuda, não faz uma faculdade, vive apenas aí nas redes sociais, o tempo passando, não arruma um bom trabalho? Que sonhos você tem? Que sonhos Deus tem dado para você? O que Deus tem plantado no teu coração? Então nós vemos aqui Gênesis capítulo 37, versículo 5. Vamos ver aqui este jovem enraizado, jovem frutífero. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Veja ainda o versículo 9. Sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse-lhe: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Os irmãos estão vendo aqui que estes sonhos eram procedentes de Deus. Aqui Deus estava revelando para ele o futuro dele, os planos de Deus para a vida de José foram revelados a ele por sonhos. Veja que ele sonhava coisas que Deus estava orientando ele. E aqui aprendemos esta lição. Deus revela. Aqui Deus estava mostrando para José, ainda jovem, o seu futuro, preocupado com o seu futuro, mostrando para ele, revelando para ele o futuro. Olha a preocupação de Deus com os jovens. Por que os seus irmãos não sonharam? Porque este aqui, ele era diferenciado. Como Jacó falou, José é frutífero. José é diferenciado. José é um jovem enraizado. Deus fala com ele. Deus revela para ele sonhos. Deus mostra para ele o futuro. Que maravilha em saber que Deus está preocupado com o teu futuro, jovem. Deus revela, Deus tem planos para o seu futuro. Aqui está a diferença de ser um jovem verdadeiramente crente, que não se ilude com essas luzes, com esses movimentos, muitas vezes chamados de gospel, que de gospel não tem nada, distraindo, são distrações, entretenimentos evangélicos, que não formam raízes, coisa nenhuma. Jovens que ficam migrando de igreja para igreja,
à procura de algo diferente. Aquela igreja ali é melhor, porque aquela igreja faz ali o carnaval gospel. Aquela igreja é melhor porque tem festa junina gospel. Aquela igreja é melhor porque as músicas são diferentes. Lá tem funk, lá tem isso, tem aquilo. E ele vai perambulando de lugar para lugar. E não se torna, e vai perdendo a sua juventude. Não cria raízes no Evangelho. Não se ajunta aos mais velhos para aprender. Não adquire a sabedoria dos pais, dos seus pastores. São tudo velhos, são tudo velhos. Não existe velhos na casa do Senhor, todos servimos a Deus. Velho que não presta. Temos anciões na igreja. A igreja não tem velhos. O que é uma coisa velha? É uma coisa que não presta mais. Temos pessoas de idade avançada servindo a Deus. Na igreja não tem velhos, nesse sentido. Então, o jovem enraizado tem sonhos procedentes de Deus. O jovem enraizado, o jovem frutífero, ele enfrenta obstáculos antes da concretização dos seus sonhos, dos planos de Deus para a sua vida. Preste bem atenção. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem sonhos para te revelar. Você tem uma vida pela frente, constituir uma família, ter um bom emprego, se dedicar às coisas de Deus, ser um jovem abençoado na igreja. Mas vamos enfrentar obstáculos. E o que aconteceu então com José? José enfrentou vários obstáculos. Poderia aqui citar para os irmãos, mas o tempo não nos permite, várias passagens bíblicas aqui que eu separei, que os irmãos conhecem muito bem a história de José, mostrando o quanto ele enfrentou obstáculos com perseverança. Você não vê José deprimido, não vemos José desistindo, sempre de prontidão, enfrentava de peito aberto os obstáculos. Podemos citar aqui alguns obstáculos que José teve de enfrentar: ódio, ciúmes, inveja, zombaria dos irmãos. Foi lançado em uma cisterna. Ele foi levado escravo para o Egito. Obstáculos. Chegando no Egito, ele se adaptou. Uma cultura diferente, uma língua diferente. Teve que aprender uma língua diferente. Mas ele não permitiu que o ressentimento, ele não permitiu que a amargura crescesse em seu coração. Sofreu calúnia, prisão, calúnia da mulher de Potifar, capitão da guarda de Faraó. Foi acusado de assédio sexual, injustamente levado à prisão. Mas ele enfrentou tudo isso. Por que que ele enfrentou e venceu? Porque ele era um jovem enraizado. Ele era um jovem frutífero. Ele tinha uma boa formação espiritual. Então, meu irmão jovem, ouça este conselho de uma pessoa que também foi jovem. Desde 15 anos de idade que eu coopero na obra do Senhor.
envolvido como pastor desde 15 anos de idade. Tenho aqui nesta biblioteca vários livros meus aqui, mais de 600 livros. E às vezes eu pego os livros aqui, tem a data lá. Quando eu li aqueles livros, livro de teologia, 15 anos, 16 anos de idade, envolvido na obra do Senhor. E hoje, pela graça de Deus, estou completando 61 anos de idade. E eu estou aqui, no meu aniversário hoje da igreja, num feriado, pregando. Sabe por quê? Porque exatamente há um ano atrás, dia 26 de janeiro do ano passado, eu tinha saído da UTI, estava no hospital. Como que eu poderia deixar de hoje, no meu aniversário, não estar aqui na casa do Senhor, servindo a Ele? Aleluia! Então, jovem, que tipo de obstáculo você tem enfrentado na sua caminhada? Jovem, não desista. Jovem, continue. José não desistiu. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Mas você precisa acreditar, ser diferente, buscar a Deus, se dedicar, construir uma família. O jovem enraizado, o jovem frutífero, enfrenta e vence difíceis tentações. Nós encontramos aqui, capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 12. O que aconteceu com José? Não vamos ler o texto. Foi aqui atacado pela mulher de Potifar. Ele era um jovem. Tinha, sim, seus desejos sexuais, como qualquer jovem tem. Mas ele não se deixou levar pelo impulso sexual, sozinho com a mulher de Potifar. Ele enfrentou esta tentação. Tentação que José enfrentou, muito difícil. Mulher bonita, mulher formosa, marido ausente, mulher bonita, formosa, insistente. Que condições perfeitas para uma aventura sexual. Que condição perfeita para um caso de amor. Resposta de José, versículo 8 do capítulo 39. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Como é que um jovem consegue enfrentar uma situação dessa, meus irmãos? Como que ele diz uma coisa dessa para esta mulher? Como eu pecaria contra Deus? Eu não. Eu sou um jovem que sirvo a Deus. Ele era enraizado nas coisas de Deus.
O que vai fazer um jovem vencer o pecado, meus irmãos, não é palavras de ninguém, não são reuniões infrutíferas. O que vai fazer um jovem enfrentar uma situação dessa, quando ele estiver sozinho com uma mulher, é se ele foi enraizado na palavra de Deus. Por isso que nós insistimos aqui na Igreja Evangélica da Paz. Palavra, seriedade na palavra, ensino bíblico, amor à palavra. Duvido que um jovem cristão enraizado na palavra caia num pecado como esse. Mas se a sua espiritualidade for superficial, for algo emocional, porque hoje em dia, meus irmãos, como as pessoas se escondem atrás de uma falsa espiritualidade. É tudo emoção, não somos contra a emoção, porque o próprio Espírito Santo produz boas emoções. Mas você muitas vezes vai no culto e escuta aqueles louvores que nem querem mais que digam que é hino, que aboliram os hinos. Aqueles cânticos repetitivos, aquelas, entre aspas, ministrações de louvores, palavras decoradas. Jesus, eu te amo. Jesus, não sei o quê. Muitas vezes de maneira superficial, da boca para fora, não vem do coração. Quem está ali sentado, observa tudo, vê coisa fria, grito de um lado, grito de outro, pulo de um lado, pulo de outro, dança de um lado, dança do outro, se esforçam, ficam cansados, acabou tudo. Porque falta conteúdo. Isto é perigoso, perigoso. Porque as pessoas se iludem. Isto é poder de Deus. Isto é poder de Deus, é manipulação. Como se pudesse manipular o Espírito Santo. Isto não traz consistência espiritual. É muito frágil. Isto é como um gráfico, vai lá em cima, daqui a pouco desce. Mas quando você vai formando, discipulando, formando, ensinando a Bíblia, enraizado, estudando a Bíblia, a pessoa, então, é enraizada. E ele enfrenta difíceis tentações. Pode deixar o jovem aí em qualquer lugar. Ele tem raiz, ele é frutífero. Ele vence o pecado. O jovem enraizado sabe aproveitar as oportunidades, mesmo em momentos aparentemente desfavoráveis. É verdade que nós vamos enfrentar momentos desfavoráveis, mas o jovem cristão sábio, o jovem cristão que não é levado pela emoção, pela onda gospel, o jovem evangélico que é criado dentro da escola dominical, conhece a sua revistinha, que estuda, que lê a Bíblia diariamente, que ora, que busca a Deus, que frequenta os cultos de oração, que frequenta os cultos de doutrina. Ele sabe aproveitar as oportunidades, mesmo em momentos aparentemente desfavoráveis. Foi o que aconteceu com José. Ele foi lançado na prisão. Não foi? Era um lugar desfavorável. Mas ele, como era enraizado, inteligente, sabedoria espiritual, ele aproveitou a oportunidade. E ele se tornou o quê? Um amigo direto do carcereiro mais importante. Veja lá, 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou
o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim esteve ali na casa do cárcere, na prisão. Olha bem, e o Senhor estava com José na prisão, lugar desfavorável, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. É o que eu estou dizendo, o jovem enraizado sabe aproveitar as oportunidades, mesmo em momentos aparentemente desfavoráveis. Estava na prisão, lugar desfavorável. Mas na prisão tinha vários presos, mas ele se destacou. O Senhor estava com José na prisão e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça. E o que aconteceu? Deus deu graça para ele, estendeu a sua benignidade, porque ele era um jovem enraizado, jovem que servia a Deus. E o carcereiro mor gostou dele. E o carcereiro mor gostou tanto dele, porque viu nele a graça de Deus e a benignidade de Deus, que entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Ele foi colocado lá na prisão. O Senhor abençoou ele, estava com ele, estendeu a sua graça. O carcereiro mor viu nele que ele era um jovem enraizado, deu para ele a liderança. Todos os presos agora, ele era o líder. Ele serviu na cadeia o copeiro e o padeiro no momento de angústia que eles também passavam, que estavam prisioneiros. Percebeu que o copeiro poderia ser um instrumento de Deus para tirá-lo da prisão. E eu pergunto, você está passando por dificuldade, jovens? Você está passando por alguma dificuldade? O momento é desfavorável para você, mas você é frutífero. Você é enraizado. Você tem a graça de Deus. Você tem a benignidade de Deus. Pode ter certeza. As pessoas vão observar que você é diferenciado. O jovem enraizado, frutífero, reconhece a Deus em todos os seus caminhos. José reconheceu a Deus diante da mulher de Potifar. José reconheceu a mão de Deus diante do copeiro e do padeiro e do próprio faraó. Temos aqui os textos bíblicos. Confia no Senhor, não te estribes nos teus próprios caminhos. Você tem reconhecido a Deus em todos os teus caminhos. O jovem enraizado, ele é produtivo, não faz apenas o que era que ele faça. Veja aqui, 41, versículo 25. Foi colocado diante de Faraó, revelou o sonho de Faraó. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 41, versículo 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas
do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será concebida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Então ele revelou para Faraó aquilo que ia acontecer. Mas como ele era um jovem enraizado, ele então aconselhou o rei. Não apenas o jovem enraizado faz o que espera, ele tem uma solução, ele é proativo. Então, versículo 33, portanto, Faraó, olha agora o jovem enraizado, que era escravo, aconselhando o Faraó. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, amontanhe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento, e assim será o mantimento para provimento da terra. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó. Então o jovem crente, o jovem enraizado, o jovem sábio é proativo, não faz apenas o que se espera que ele faça. E eu tenho visto isso aqui na nossa igreja. Jovens que trabalham conosco aqui, sempre com uma ideia nova, sempre, pastor, tem uma solução, tem um jeito diferente, tem algo mais moderno para a gente fazer aqui. Hoje mesmo, aqui, antes de nós iniciarmos o nosso programa, estava ali conversando com o nosso irmão Gabriel, como podemos melhorar aqui a nossa rádio. Eu não entendo, mas o irmão, vamos conversar com outro jovem, nosso irmão Thomas, ele entende, ele vai nos ensinar como é que podemos melhorar. Então isso é jovem envolvido na obra do Senhor. O jovem envolvido, ele é ativo, ele é proativo na obra de Deus. Não é aquela pessoa que chega na igreja, vê uma coisa quebrada, não faz parte do meu departamento, não estou nem aí. Mas, irmão, não está funcionando. Ontem eram quase meia-noite. Um irmão me ligando, mandando mensagem para mim: irmão, a rádio está fora do ar. O que eu fiz? Eu liguei para o irmão. Era quase meia-noite, já estava deitado. Eu vi no WhatsApp, o irmão preocupado que a rádio está fora do ar. Não estava no ar. O que está acontecendo? Estava lá, trocando ideia com ele, como podemos melhorar a rádio. Então, o jovem, o crente enraizado, frutífero, é assim. Ele se preocupa com as coisas de Deus. E para terminar, o jovem enraizado entende que Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida, da nossa existência, para que os seus propósitos sejam alcançados em nossas vidas. Ele entende isso, ele tem uma visão ampla das coisas de Deus. Veja aqui, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Depois que ele encontra com seu pai,
José anima os seus irmãos, e José diz o seguinte, versículo 19, e José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus, pois vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim consolou e falou segundo o coração deles, quando José teve o encontro com seus irmãos. Ele poderia dizer, olha, quanto eu sofri, o que vocês fizeram comigo, mas ele entendeu que tudo aquilo, vós bem tentastes, mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia. Ele então entendeu que tudo aquilo que aconteceu, que todas as circunstâncias da nossa existência tem a mão de Deus. Por que ele entendeu? Ele poderia ser um jovem agora revoltado, amargurado. Quantas pessoas amarguradas? Meu pai era um alcoólatra. Eu apanhava quando era criança. Aconteceu isso. Eu fui traído por um colega meu no trabalho. E fica-se depressão, não sai do quarto e não resolve nada. Conta sempre a mesma história, mesma historinha. Olha, eu sofri, eu fui criado na favela, minha mãe trabalhava de doméstica. Meu irmão, Deus tem algo novo para você, mas o jovem cristão, ele não se abate. É bem verdade que enfrentamos obstáculos, mas ele tem firmeza para levantar a cabeça e dizer, Deus tem projetos para a minha vida. Então, o jovem cristão enraizado entende que Deus usa todas as circunstâncias da nossa existência para que os seus propósitos sejam alcançados em nossa vida. Então, meu irmão jovem, não somente os jovens, mas todos nós, vamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos formar bases sólidas, como diz o Salmo 1, ser enraizado, ser frutífero. A vitória está em a pessoa ser enraizada. E é por isso que Jacó, então, foi bem enfático assim. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero, porque está junto à fonte de águas, tem raízes. Este meu filho, ele venceu, porque ele era enraizado, ele era frutífero. E que o Senhor também nos ajude a formar jovens frutíferos. Nós temos responsabilidade, irmão. Nós pastores, nós que já estamos com a idade um pouco mais avançada, nós temos obrigação, uma missão. Nós cuidamos do rebanho de Deus. E o rebanho de Deus é composto de crianças, de jovens, de irmãos, de irmãs. Precisamos aconselhar os nossos jovens, chamar os nossos jovens para trabalhar conosco, levá-los para uma visita, se envolver na obra do Senhor e ensinando a palavra do Senhor. Mostrar que tudo isso no mundo é ilusão, e assim nós vamos ter uma igreja cada vez mais firme. E uma geração vai, uma geração vem. Mas que Deus tenha misericórdia para que essa geração que está vindo possa ser uma geração comprometida com a palavra de Deus. Oremos.
Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta manhã para trazer a tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, e nós agora queremos orar, Senhor, pelos jovens, o jovem cristão, os jovens evangélicos, de todas as denominações evangélicas, Senhor, que lutam com dificuldade. Sabemos que o mundo é atrativo, o pecado é atrativo, e nós temos jovens aqui na igreja te servindo, e nós somos gratos a ti. Abençoa o ministério dos jovens, Senhor, aqui na nossa igreja evangélica na Paz. Abençoa o pastor Lucas Rinaldi, abençoa a sua esposa, a irmã Daniela, o Vitor, e sua esposa, e os outros jovens que estão aqui na liderança, dando graça, dando sabedoria, nessa grande responsabilidade que os nossos irmãos têm de cuidar dos nossos jovens, Senhor, com equilíbrio. Te agradecemos pelo trabalho que está sendo realizado aqui na nossa igreja, que possa crescer, que possa frutificar cada vez mais, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando para que juntos possamos fazer a tua obra com alegria. Pedimos a tua bênção na vida de todos e dos jovens também. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.